endoculturismo, aculturismo. Estes são os nossos tópicos que nós vamos tratar aqui no programa, mas como sempre vou pedir a si para subscrever-se ao nosso canal e ativar o sino das notificações de forma a se manter inteirado do que acontece na Vilanculo TV. Não se esquecendo também de partilhar os nossos conteúdos para os seus familiares, amigos e conhecidos, para que eles também possam se inteirar de tudo quanto ocorre na minha, na tua, na nossa Vilanculo TV. Coloque aí uma crítica construtiva para juntos crescermos. O Mundo Jovem desta semana conta com a participação de nada mais, nada menos que o pastor Euclides, que portanto vem nos decifrar acerca deste assunto que é bastante... What? São expressões que não temos o hábito de ouvir no nosso dia a dia, mas é um assunto que chama bastante atenção e é crucial, importantíssimo que falemos disso. Mas antes de mais nada, vou pedir aqui para o meu convidado se apresentar. Boa tarde e seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, desde já agradecer pelo convite que me foi formulado aqui pela Vilanculo TV. Como disse aqui a apresentadora, meu nome é Euclides, sou pastor e vamos ao debate. Certo. Caro telespectador, acaba de entrar, por favor, subscreva-se. Estamos também no Facebook, Instagram e Twitter com o nome Vilanculo TV. Lá você pode nos seguir e acompanhar todos os nossos conteúdos. Assim ajuda o canal a crescer. Como eu disse a priori, o nosso tema de hoje é endoculturismo e aculturismo. Afinal de contas, o que é isso? Primeiramente, falar da aculturação é nada mais nada menos do que a interação que vem a trazer valores culturais, né? Interação de valores culturais que são incorporados, que são seguidos de uma ou outra cultura. Ok. Mas qual é a necessidade de trazermos estes tópicos para a sociedade? Há uma grande importância em falarmos da aculturação e da endoculturação, porque é algo que acontece no nosso dia a dia. Para pessoas, por exemplo, que saem do país, pessoas que decidem morar em outros países, ou nós mesmos aqui em Moçambique também sofremos com a aculturação. Certo. Mas de que forma se diferencia, portanto, da assimilação cultural? Exatamente. Falando mesmo da aculturação. A aculturação diferencia-se da assimilação cultural da seguinte maneira. A aculturação é uma interação, entre valores culturais que são incorporados, que são absorvidos de uma outra cultura. Enquanto que a assimilação cultural é algo diferente. A cultura dominante, por exemplo, por exemplo, do colonialismo, é imposta uma cultura que mata a minha cultura de origem. Quer dizer, por exemplo, os portugueses chegaram aqui e impuseram o colonialismo, impuseram a sua cultura a nós, por exemplo, falar português, mataram completamente a nossa cultura, quer dizer, a assimilação. Houve um período de assimilação em que os portugueses impuseram aos moçambicanos que aquele que queria mesmo se juntar à elite portuguesa tinha que passar pelo processo de assimilação. Então, esse processo consistia em aniquilar a cultura moçambicana, quer dizer, a cultura de origem, por exemplo, o andar talvez de escravos, o vestir-se como um africano, não, você deve se vestir como um europeu. Então, a assimilação cultural diferencia-se totalmente da aculturação, porque na assimilação cultural há uma destruição completa da cultura de origem para seguir a cultura dominante. Ok, mas pode um indivíduo obter várias culturas em simultâneo e viver com elas? Sim, isso é o que nós chamamos de aculturação. O indivíduo pode muito bem, por exemplo, o falar em inglês. Isto é a aculturação. A aculturação envolve, por exemplo, a prática do novo idioma. Quando eu, por exemplo, falo inglês, eu sei que o inglês não é a minha língua mãe, não é a minha língua de origem. Então, quando eu falo esse idioma, ela é uma aculturação. Mas eu ainda continuo com o meu português. E eu também continuo com a minha língua local, por exemplo, o Chifre. Quer dizer, ali a junção de todos esses idiomas formam uma aculturação. Porque estamos a passar por uma interação com uma outra cultura, estamos a incorporar uma outra cultura.
Mas até que ponto isto é benéfico e quando é que passa a ser prejudicial? A culturação é algo benéfico porque ela pode produzir conhecimento, nós podemos ter novas ideias, podemos expandir o nosso campo de conhecimento. Não estamos limitados somente àquilo que é nosso, àquilo que é da nossa cultura. Mas passa a ser prejudicial a partir do momento em que ela já começa a fugir mais para a assimilação cultural. Quando eu perco a minha identidade. A perda da identidade muitas das vezes tem sido algo muito prejudicial no que se refere à aculturação. Eu já passo como posso dizer, a adquirir ou a levar características que não são minhas e eu mato aquelas que são minhas. Então, isso já deixa de ser benéfico. Ok. E até que ponto, porque falou de forma individual, sim, mas até que ponto isto poderia afetar uma nação ou um grupo de pessoas ou toda a cultura, por exemplo, a cultura moçambicana, até que ponto isto poderia afetar? Exatamente. A aculturação, ela se pode afetar da seguinte maneira. Por exemplo, nós temos aquela coisa que chamamos de estrangeirismo. No Brasil chamam de português caipira. Ok. Nós temos um português, né? Português de Portugal. E quando, por exemplo, nós aprendemos aquele português de Portugal na escola e aparece alguém a falar de uma maneira diferente, fala aquele português brasileiro, isso é algo prejudicial. Por quê? Porque a partir do momento que nós começamos a interagir, eu consigo notar que o teu português distancia-se daquele que é o nosso português. Então essa aculturação começa a prejudicar a nossa interação, porque a pessoa conjuga mal o verbo. Exatamente. A pessoa começa sempre a usar o verbo, por exemplo, no gerúndio. Eu estou andando. Isso está no gerúndio e geralmente os portugueses não usam isso. Okay. Em Portugal você não vai encontrar pessoas a usar verbos no gerúndio. Então já aqui nós estamos a aniquilar aquilo que é o português correto por causa do que? Da aculturação, porque estamos a levar novos idiomas. E além disso, por exemplo, tem muita coisa que acontece no mundo virtual, que vem dos países estrangeiros, são doutrinas que não glorificam uma nação ou que são coisas que não ajudam no desenvolvimento de uma nação. E quando nós começamos a adotar aqueles costumes errados, isso também começa a prejudicar uma nação. Começa a destruir os valores, a juventude, que é o futuro da humanidade. Eles começam a ser destruídos por causa dessa aculturação. Certo. Mas, olhando para Moçambique, desde as raízes até então, como é que tem sido o nível de cultura? Olhando para Moçambique, nós conseguimos ver uma grande aculturação que aconteceu aqui. Porque se eu for a falar, por exemplo, da endoculturação, porque a endoculturação tem a ver com a prática da minha cultura desde a nascença até a morte do indivíduo. Isso é a endoculturação. O que acontece hoje em dia, se nós formos olhar desde as raízes, vamos pegar os portugueses. Com a colonização, houve muita aculturação, muita coisa que não é nossa, que está a ser praticada. Que se nós formos olhar para as raízes, nós temos que, por exemplo, nos campos, nas zonas recônditas, onde nós vamos encontrar aqueles costumes antigos, que hoje em dia, por exemplo, já não existe. Existe muita coisa, por exemplo, a questão de ir para a chamba, muita coisa que, se você, por exemplo, encontra uma mulher e diz que não, eu quero casar contigo, mas você vai ter que capinar, eu capinar, eu não quero deixar. Quer dizer, são coisas que antigamente era normal fazer isso. Exatamente. Mas hoje em dia, vamos dizer que é um desenvolvimento, mas isso também tem mais a ver com a aculturação. Sim. Estamos a levar costumes que não são nossos, estamos a levar costumes dos outros países que colocaram, por exemplo, em prática. Podemos encontrar a seguinte questão em que as nossas línguas locais, elas estão a ser muito evitadas. Nas escolas, por exemplo, falar evitadas e adulteradas. Sim, e adulterada. Falar uma língua, por exemplo, materna, uma língua aqui local, aquilo é considerado como algo muito errado. Se nós formos para a África do Sul, nós vamos ver que as línguas deles são usadas até na escola, até nas televisões. Quer dizer, isso significa endoculturação. Mas aqui há um pouco de
dificuldade. Claro que nós vemos uma mudança, uma pequena mudança, além que temos o tradicional egípcio, mas não é abrangente. Exatamente. Uau, maravilhoso, adorei. Mas quais são os principais desafios enfrentados por pessoas que estão passando por um processo de aculturação? Exatamente. Para quem está passando por um processo de aculturação, os desafios são o choque cultural. Esse é um dos grandes desafios. Por exemplo, porque a aculturação pode acontecer quando eu saio do meu país e vou para um determinado país. Okay. Por exemplo, eu vou viver lá, eu vou passar um tempo, aqueles alunos que querem uma bolsa de estudo. Okay. Imagina eu chegar nos Estados Unidos e eles são totalmente diferentes daquilo que eu sou. Exato. A cultura deles é completamente muito diferente. Então ali já é um choque cultural. Os desafios, você tem que lutar para manter a tua cultura, mas ainda e também se inserir naquela outra cultura. É algo muito difícil. Então os choques culturais estão aí. Então tem muita gente, por exemplo, que vai para Portugal, por exemplo, e eles lutam para não perder o sotaque. Porque quando eu começo a ganhar um sotaque de Portugal, isso já é uma culturação. Porque o meu sotaque não é de Portugal, eu não falo como português. Então aí há uma luta, às vezes quando nós vamos para Portugal, encontramos pessoas que elas lutam para manter o sotaque. Não, continuam a procurar as suas origens. Então esse é o desafio que eles jogam. Exatamente. Mas falou-se aqui da relevância que se tem de se preservar, portanto, a cultura. Agora eu queria mesmo saber por quê ou qual é a relação que existe cultura, turismo e raízes da nossa existência. Qual é a relação que existe? Essa questão da relação disso, tudo está ligado, né? Okay. Porque a cultura define quem nós somos, nos dá um senso de pertencimento. Por exemplo, aqui no turismo, o turismo que nós temos aqui, ele está mais ligado à nossa cultura. Então, os estrangeiros que vêm aqui, eles conseguem entender a nossa endoculturação, aquilo que nós somos, os nossos valores, eles não podem morrer. Então, tudo isso ligado acaba exaltando o que a nossa nação nos dá um senso de pertencimento. Eu sou moçambicano, por exemplo, eu saio, vou para os Estados Unidos e chego lá, então tu deve vir ao meu país, tu vais conhecer praias, tu vais conhecer muita cultura, quer dizer, aquele senso de pertencimento. Algo típico daqui. Sim, eu sou moçambicano, você vai comer machapa lá, você vai encontrar isto lá. Cacana. Exatamente, então este senso de pertencimento é que mostra mesmo a endoculturação, a importância da endoculturação, que eu sou moçambicano, porque se não é isso, eu chego no país, o que eu vou falar? Eu não posso falar das coisas que tem lá, eu tenho que falar das coisas típicas do meu país, daquilo que me dignifica, as praias únicas que existem aqui. Certo, maravilhoso. Então vamos olhar também para aquilo que é globalização, ponto globalização versus tecnologia, internet, redes sociais e tal. Será que de alguma forma isto veio influenciar naquilo que é o adotar outras culturas? Exatamente. Isso até eu está a tornar a aculturação algo muito mais rápido do que antes. Porque antes a pessoa tinha que viajar, antes a pessoa tinha que fazer muita coisa, mas agora com essa globalização, com a internet, as coisas estão mais fáceis. Por exemplo, nós recebemos a aculturação através da novela. Os costumes das novelas que nós assistimos, começamos a receber a aculturação através daquilo. Os filmes que nós assistimos, os estrangeirismos, aquelas palavras que nós, o calão que nós usamos. Geralmente nós vimos aquilo na televisão, acompanhamos num programa internacional e trazemos aquilo para dentro da nossa casa ou para a nossa cultura, quer dizer, mudando aquilo que é a nossa essência, aquilo que são as nossas raízes. Então realmente está mesmo a fazer com que a aculturação venha de uma forma muito forte, essa questão da internet e da globalização. Certo. Muito obrigada, a conversa está super interessante, mas caro telespectador, momento de uma breve pausa, já estaremos de volta, portanto não saia daí. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos.
Liga-te à sua TV online. Estamos de volta à nossa segunda e última parte do nosso programa, caro telespectador. De lembrar que estamos mesmo em conversa com o pastor Euclides com os seguintes temas: endoculturação e aculturação. Qual é a necessidade, qual é a relevância de falar disto para a sociedade? Caro telespectador, se é que acaba de entrar no canal, por favor, subscreva-se e ative o sininho das notificações para se manter a par do que acontece na Vila Anculo TV. Não se esqueça também de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Agora, toda a primeira parte, acho que estivemos a falar mesmo de aculturação, aculturismo e tal, mas agora eu gostava mesmo de saber o que é endoculturismo ou endoculturação. Qual é a necessidade de abordar este assunto no mundo jovem e também para a sociedade? A endoculturação tem mais a ver com a cultura que nós praticamos desde a nossa nascença. Quer dizer, são os costumes de uma determinada etnia, de um povo, que começa desde a nascença até a morte do indivíduo. É um aprendizado que vem desde a nascença até a morte do indivíduo. E posso dar um exemplo disso, por exemplo, os ritos de iniciação que acontecem na Zona Norte. Aqui é a endoculturação. A necessidade de nós sabermos disso, porque muitas das vezes as nossas raízes acabam se perdendo, nós acabamos esquecendo quem nós somos, mas a endoculturação é necessária para mostrar que nós pertencemos a um determinado povo, a uma determinada cultura. Ok. Mas como a endoculturação, pode, portanto, influenciar o modo como uma pessoa percebe o mundo ao seu redor? Exatamente. A endoculturação influencia. Eu falava sobre os ritos de iniciação, sobre aquela questão da maternalidade, paternalidade. Existem zonas em que os ritos de iniciação são obrigatórios. Se uma mulher não passa por um rito de iniciação, ela não está pronta para casar, ela não é mulher para casar. Quer dizer, são zonas que sim. Tem uma etnia. Então, isto influencia a minha forma de ver o mundo. Eu sou moldado de acordo com aquilo que a minha cultura fala, não com aquilo que a sociedade fala. Eu tenho uma determinada cultura. Num país, nós temos vários tipos de culturas, vários tipos de etnias. Você tem sua etnia, eu tenho sua etnia. Então, através dessas etnias, desse povo, ou da minha etnia, eu consigo olhar o mundo de uma maneira, de uma perspectiva diferente da sua. Então, não dizes que não. Para mim, para casar, não é necessário isso. Apareceu e disse que não é assim. Por exemplo, a minha família segue aquela geração patrilinear em que a herança vem do pai, ou diz que não, aqui vem da mãe. Então já ali há mesmo essa questão de ver o mundo de uma forma diferente do mundo. Certo. Mas como é que isto pode ser afetada por fatores como etnia, gênero, assim como classe social? Isso afeta, a endoculturação pode ser afetada dessa forma. Quando eu chego, por exemplo, eu tenho meus ideais, tenho meus costumes, minha cultura, tem outra pessoa também com seus costumes, sua cultura. Então, a partir do momento que nós nos juntamos, ali pode haver um choque de culturas, um choque de realidades. Então, a endoculturação pode começar a sofrer uma questão já de aculturação, porque nem todos aqui em Viraculos têm a mesma cultura. É como a religião, nem todos têm a mesma religião. Eu tenho as minhas crenças, tu tens as tuas crenças. Então, tudo isto combinado cria um grande choque. Tudo isso combinado pode começar a afetar a endoculturação. Aquilo que é para si pode não ser para mim. Por exemplo, eu sou cristão, tenho a minha cultura, tu és muçulmano, tu tens a tua cultura. Então, ali, quando nós juntamos todas essas etnias, passamos por um grande choque que pode sim afetar de uma maneira significativa a endoculturação. Certo. Oh, nice. Mas eu acredito que tudo que tem uma certa desvantagem tem uma vantagem. Quais seriam as vantagens e desvantagens da endoculturação na sociedade? Exatamente. As vantagens da endoculturação é aquela questão do indivíduo ter aquele senso de pertencimento. Eu pertenço a uma cultura, poder estar inserido na sociedade, sabendo que ele faz parte de uma determinada cultura e saber que eu tenho meus companheiros, pessoas que fazem parte da minha cultura comigo.
como indivíduo sinta-se mesmo alguém que pertence à comunidade. Exato. Já as desvantagens são essas que eu olho de uma maneira que pode não ser a exata para o outro, a correta para o outro. A desvantagem é eu chegar a querer impor a minha cultura sobre o outro. Dizer que não, isto deve ser isto, deve ser isto. Não, isso já é desvantajoso. Eu preciso aprender a entender que não. Nem todos nós caminhamos da mesma forma. Há aqui uma questão de eu seguir o meu rumo e tu também seguires um rumo diferente. Aprender a respeitar. Sim, respeitar a cultura de outras Exatamente. pessoas. Sim. Certo. Mas vamos ver aquilo que é endoculturação mesmo no seu verdadeiro sentido, olhando para fatos reais. Vilanculo, Inhambane, Moçambique, diferentes províncias do país. Será que se preserva aquilo que é a endoculturação aqui no país? Exatamente. Deixa-me já olhar mesmo para o país. Não querendo ser muito crítico, Ok. mas vimos que há uma questão mesmo da perda dos valores da endoculturação. O que está a acontecer aqui é mais aculturação do que endoculturação. As nossas raízes estão a morrer. É normal hoje em dia você encontrar um indivíduo que ele não consegue ou não sabe falar a sua língua materna, nem tenta falar a língua materna. Mas se tu falas inglês com ele, ele fala perfeitamente o inglês. Quer dizer, ali nós estamos a passar por uma aculturação, estamos a perder as nossas origens, a nossa cultura. É importante eu, como cidadão moçambicano, conhecer a minha língua materna, saber um pouco, ainda que eu não saiba tudo, mas pelo menos saber cumprimentar. Exato. Uma conversa básica. Então, uma pessoa que não sabe, portanto, falar português é vista como alguém que não faz parte da sociedade. Exatamente. Sim, Exatamente. essa pessoa, portanto, é excluída da sociedade ou lhe vem com outro olhar e Sim, tal. como um analfabeto. Sim, como um analfabeto e tal. Então é basicamente isso. Sim. A partir do momento que nós começamos a desprezar as nossas raízes, os nossos valores, então nós ali estamos a matar a endoculturação. Estamos a enterrar aquilo que é nosso, né? Nós precisamos deixar vivo aquilo que é nosso. Precisamos enaltecer a nossa cultura para que as outras pessoas consigam ver. Mas no sentido das nossas línguas, nós precisamos enaltecer. As nossas línguas devem ser conhecidas no estrangeiro. As pessoas devem ter vontade de vir e falar aquilo que nós falamos. Por exemplo, se eu sou de Inhambane, não posso matar o meu sotaque. Deve saber que esse sotaque vem de Inhambane. Se eu sou da Beira, Exatamente. não há problema, isso é endoculturação. Mas vamos olhar para aquilo que é a perca dos valores morais por parte das raparigas, assim como não. Tem a ver com aquilo que é a aculturação, também podemos assim aliar a aculturação, de que forma? Exatamente. A perda dos valores morais sim tem a ver com a aculturação, por exemplo. Quando eu recebo informações erradas sobre um determinado assunto ou coisa, isso influencia de uma maneira negativa. Por exemplo, a pessoa assiste, tu estás falando de novelas, vê comportamentos errados, vê coisas estranhas lá. E a pessoa, quando pega aquilo para a sua vida, aquilo começa já a destruir a vida da pessoa. Quer dizer, a endoculturação ali começa a ser destruída. A culturação, como eu disse, ela tem seus pontos bons, assim como também tem seus pontos negativos. Pontos negativos são esses: começar a levar as pessoas à perdição, a caminhos errados, informações erradas. Tem países desenvolvidos no primeiro mundo que vivem de uma forma que nós aqui no terceiro mundo não devemos viver. Quer dizer que não dá para nós, são coisas que não vão funcionar. Por exemplo, eu vi alguém nos Estados Unidos com um iPhone 13. É normal que eles tenham um iPhone 13 lá, a economia é diferente. É diferente. Quando chega aqui, você quer, vai pagar um preço muito caro. Muito caro, exatamente. Então, é basicamente isso. Ok. Mas vamos olhar também para o fator desenvolvimento econômico. Já estamos na parte econômica. Desenvolvimento econômico. Será que também a aculturação influencia? Na política. Exatamente. O desenvolvimento econômico, exatamente, pode influenciar sim, assim também como pode destruir. A culturação, por exemplo, se eu me inspiro num país que está a desenvolver, que está a
avançar, eu levo aquelas ideias, aquelas estratégias e começo a implementar, o que acontece é que a aculturação está a influenciar de uma forma Positiva, exato. Mas se, por exemplo, eu levo coisas negativas do estrangeiro e começo a implementar aqui, a aculturação já está a influenciar de uma maneira negativa. E porque não é só para receber as ideias dos estrangeiros ou implementar aquilo que nós estamos a ver. Nós precisamos primeiro entender, estudar aquilo que nós estamos a receber e ver se realmente vai funcionar aqui. Ok. Mas estamos a falar de aculturação, endoculturação. Qual é a relação que existe entre estes dois termos? Entre esses dois termos, eu vou dizer assim, aculturação e endoculturação. Há uma relação assim, no sentido de que ambos estão ligados com a cultura, ambos trazem a ideia de nós vivermos a realidade de uma cultura. A saber que na aculturação nós vamos experienciar novas culturas diferentes das nossas, sejam elas internas ou sejam internacionais. E na endoculturação nós vamos tratar de uma cultura nossa e começa a aprendizagem da infância até a morte do indivíduo. Então há uma relação porque ambos tratam de cultura e tudo trata de aprender, de manter, de receber esses valores culturais. Estamos a falar agora de diversidade cultural. O que é que isto tem significado? A diversidade cultural abrange mesmo a aculturação e a endoculturação. O que eu estou trazendo aqui? Por quê? Porque na diversidade cultural nós vamos pegar culturas diferentes das nossas. Por exemplo, Moçambique é muito grande, tem muitas culturas. Tem os Xewa, tem os Nhangas, tem os Mapuas, tem os Mapones, tem os Macenas, tem os Mandaus. E se nós formos a sair, por exemplo, de Moçambique, vamos para a África, tem os Zulus, tem os Shona, são muitas culturas. Exato. Então há uma diversidade cultural e nós como indivíduos, posso dizer que somos abençoados em ter todas essas culturas porque nós podemos aprender muita coisa. Não só manter aquela necessidade de dizer que não, eu não preciso só dizer que eu vou ficar com a minha cultura. É bom também experimentar novas culturas, aprender novas coisas, aprender novos tipos de culturas. Isso é importante. Daí que falamos da diversidade cultural. Certo. Certo, mas ok, eu gostava agora de poder perceber o fato da música, né? Olhando para a música moçambicana, já estamos a entrar mesmo naquilo que é nosso, música moçambicana. Será que vai de acordo com aquilo que é a nossa cultura? Nos dias atuais, sim, vai de acordo com aquilo que é a nossa cultura. De que forma estamos a perder este hábito de poder, portanto, cantar aquilo que é a raiz de Moçambique? O que é que isso poderia vir a significar? Qual é a importância de se manter o ritmo de Moçambique aqui no país? Sobre a questão da música, eu vou ser bem direto e claro. Nós temos muitas danças aqui, músicas em Moçambique, tradicionais. Por exemplo, o Mapico é uma dança que merece ser enaltecida. Temos mais outras, temos cantores da velha guarda que cantavam mesmo músicas que condiziam com aquilo que é a nossa realidade, a nossa moçambicanidade. O que se vê atualmente é uma adoção de estilos ou ritmos não nacionais, ritmos internacionais, quer dizer, a aculturação, são ritmos que não nos pertencem. Então eu queria mesmo aconselhar talvez aos cantores, de uma forma mesmo humilde, não querendo dizer que eu sou abalizado, mas de uma forma humilde, que comecemos a olhar também para aquilo que é a cultura do nosso país, implementar também aquilo que são os nossos ritmos, os nossos estilos musicais, para que os outros quando saírem para fora, realmente olhar e dizer que não, aqui eu consigo ver que esta cultura aqui não é nossa, é de um outro país, porque se eu olho no espelho e vejo a mesma coisa, não estou a ver uma necessidade de enaltecer a isso, não querendo menosprezar o esforço de ninguém, mas dizendo que há necessidade de mantermos a endoculturação no que diz respeito também à música, de sim colocar os nossos ritmos, as nossas músicas a tocar, que tem a ver com Moçambique, estilos que... A nossa moçambicanidade. Exatamente.
Ok, então vamos àquilo que é geração vindoura, geração que ainda está por vir e aquilo que nós estamos a adotar hoje em dia, a aculturação. O que é que a geração vindoura poderá receber? Olhando nesses termos, olhando para aquilo que é a adoção de outras culturas e tal, será que de facto a geração que vem, a geração W, a geração Z, vai conhecer Moçambique no seu verdadeiro sentido? Essa questão aqui é responder da seguinte maneira: isso tudo só vai depender do comportamento dos moçambicanos, de nós como cidadãos aqui deste país. Aquilo que nós vamos a fazer é que vai definir aquilo que vai ser o futuro das gerações vindouras. Por exemplo, nós temos o exemplo de França. França agora, a maior parte da população que tem vindo a crescer são de muçulmanos por causa da imigração, das pessoas que saem e vão daquele país. Então, quer dizer, daqui a alguns anos vai ser totalmente muçulmano aquele país. Temos a questão também da Alemanha, a mesma coisa. Então, se nós começarmos a adotar uma cultura que não é nossa, começamos a seguir costumes que não são nossos, quando vier a geração vindoura, vai encontrar uma cultura totalmente diferente daquela que nós vivemos agora. Uma cultura adulterada, é assim, português correto, que não tem nada a ver com aquilo que são meus costumes, que só vamos ler na história, vai ficar na história, nos livros, vamos ver, olha, isso aconteceu, mas não é o que acontece hoje em dia, porque não há preservação daqueles nossos costumes. Então precisamos mesmo ensinar aqueles que estão aqui agora a preservar os costumes, os ideais que vêm lá da antiguidade. Certo. Bem, mesmo para fechar, qual é portanto, a necessidade, o que é que as pessoas, portanto, podem fazer para preservar os hábitos e costumes? Nós precisamos preservar os costumes. Há aquela necessidade, é a inculturação, né? De nós seguirmos à risca aquilo que é a nossa cultura, não sentir vergonha da sua cultura, não querer se inserir num local que vai matar aquilo que é realmente a sua cultura. Eu tenho uma cultura, então eu preciso levantar a minha bandeira. Não importa se você vai para Japão, para os Estados Unidos, Portugal, Brasil, continua a manter viva a tua moçambicanidade, continua a manter viva o que são os seus costumes. Não podemos deixar os nossos costumes morrer só porque estamos no outro local. Então mantenha vivo aquilo que são os teus costumes e a tua endoculturação também vai manter-se viva. Sim. Bem, caro telespectador, chegamos mesmo à reta final do nosso programa. Endoculturação, aculturação foram os tópicos que nós aqui tratamos. Qual era a mesma necessidade de tratarmos desse assunto? São assuntos bastante interessantes, muito importantes, principalmente para nós moçambicanos. Há muita necessidade, há muita grande relevância de, portanto, manter aquilo que é a nossa raiz, aquilo que são os hábitos e costumes, porque é aquilo que nos identifica, é aquilo que mostra quem nós realmente somos perante outros países. Bem, caro telespectador, como eu disse a priori, chegamos mesmo à reta final do nosso programa. Eu vou pedir aqui ao pastor Euclides para que deixe uma mensagem a todos que neste momento estão a acompanhar o programa, no que se refere mesmo ao assunto que nós aqui estivemos a tratar. E também pode aproveitar um instante para mandar abraços, beijinhos para todos os seus familiares, amigos e conhecidos que neste momento estão a acompanhar o programa Mundo Jovem. Ok, já a palavra eu queria deixar, como sendo pastor, não pode faltar uma palavra de Deus. Exato. Então, baseando-se no tema que estamos a falar aqui, eu queria dizer que vamos viver a nossa cultura, mas que a nossa cultura esteja mesmo também à luz da palavra de Deus, que ela caminhe com a verdade de Deus, isso eu quero deixar, e que Deus possa abençoar a todos, mandar cumprimentos para minha mãe, Luzília, meus irmãos, Beto e Hipólita, e muitos mais conhecidos, não vou conseguir mencionar a todos, Deus me abençoe. Certo. Mais uma vez, muito obrigada por estar mais uma vez conosco aqui no programa, a debater deste assunto que é bastante crucial, principalmente para a camada jovem, que é esta juventude que vem dotando muitos mecanismos, muitas estratégias, muitas culturas por via de redes sociais, tecnologias e tal. Portanto, é necessário, é
essencial falar deste assunto e falar da importância, portanto, de se preservar a mesma cultura, que é o que nos dignifica e identifica. Caro telespectador, nós ficamos por aqui com a promessa de voltar com o Mundo Jovem para a semana e com mais assuntos interessantes para si. Beijos e até a próxima.